Olá, eu sou Andrezinho Rupereta e seja bem-vindo a este canal. Hoje quero compartilhar com você um conteúdo importantíssimo, um conteúdo relevante para a minha vida e para a sua vida. Mas quero iniciar aqui antes, pedindo para que você pense nisso. Quando você escuta alguma coisa referente a guerras, algum noticiário, por exemplo, quando começou a pandemia, foi divulgado dentro do mundo gospel, dentro do mundo cristão, que aquilo era o juízo de Deus. Foi divulgado que aquilo era um sinal que nos prepararia para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você ouve ou assiste um noticiário e você ouve acerca de um rumor de guerra, sempre envolvendo a Coreia do Norte, os Estados Unidos, a China, quando você olha levantes dentro de um radicalismo islâmico, e estas coisas sempre são noticiadas dentro do mundo gospel como algo referente à segunda vinda de Jesus Cristo. Algo vai ser dito como: nós somos a última geração, se prepare, o Senhor já está às portas. E isso às vezes causa um certo anseio, um certo temor, traz muita confusão, porque algumas pessoas tentam rebater, dizer que isso não é o fim, outros afirmam que sim, que o fim está próximo, e é aquela bagunça, vozes, um monte de vozes dizendo que sim, outros dizendo que não. Mas o que a Bíblia diz sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Eu acredito, mas posso estar enganado, que existe um ponto crucial que define o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo de alguma forma em um tempo específico. Em um vídeo anterior, em uma conversa anterior, eu falei que para o contexto neotestamentário, nós já vivemos ou já estamos dentro dos últimos dias, dos últimos tempos. Pela leitura que se pode fazer, nós não estamos aguardando um futuro, nós estamos dentro destes últimos dias, que a qualquer momento pode nos conduzir à segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu, olhando um texto específico, quero compartilhar com você esse texto e uma parte desse texto neste vídeo, uma segunda parte desse texto em um outro vídeo, em uma outra oportunidade. Mas eu quero mostrar a primeira coisa que eu consigo observar, que para mim é crucial. Como eu falei para você, eu posso estar enganado, mas faça a leitura comigo e vamos tentar chegar a um fator importante que define quando a vinda ou a segunda vinda de Cristo poderá ocorrer. Então devemos observar este sinal de forma específica. Veja só, abra o texto comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso é do 1 ao 4. Se você quiser acompanhar a leitura, dá uma pausa, pegue sua Bíblia e vamos ler junto. Diz assim o texto, a minha versão é a versão NVI, tá bom? Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Em algumas versões pode estar a palavra perto ao invés de chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando
Ele mesmo que é o próprio Deus. Então, para entendermos este contexto, devemos voltar a um tema específico registrado ali na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Naquela epístola, você observará que Paulo trata de um assunto específico. Dentro da comunidade se levantou um temor e uma dúvida. O que aconteceu ou o que acontecerá com as pessoas que morrem antes da segunda vinda? Então isso gerou um temor, porque essa comunidade espera a vinda de Jesus em vida. Eles querem ver esta vinda. Então, essa preocupação exigiu de Paulo uma explicação. Então, Paulo escreve esta carta para acalmar esta comunidade que está sob uma pressão, que está vivendo debaixo de uma perseguição, mas continua fiel a Cristo. Então, dentro dessa comunidade, não sabemos os motivos, alguns irmãos em Cristo morreram. Como Paulo mostra, estão dormindo no Senhor. E Paulo explica que, dentro deste contexto, estes irmãos, eles não irão nos acompanhar depois. Pelo contrário, eles serão ressuscitados primeiramente e serão, junto com os vivos, arrebatados. Eles serão arrebatados e nós, em seguida, seremos arrebatados. Eles serão ressuscitados e assim por diante. Então, Paulo demonstra ali que estes que dormiram, esses que morreram no Senhor, confiando com a sua fé ativa, viva em Cristo Jesus, eles vão ser ressuscitados antes de qualquer pessoa e juntos iremos todos nós sermos arrebatados e nos uniremos, estaremos junto com nosso Senhor na sua segunda vinda. Então este foi um tema que Paulo tratou na sua primeira epístola. Esta foi a carta que chegou primeiro. Ao que tudo indica, alguns irmãos dentro dessa comunidade compreenderam, entenderam aquilo que Paulo havia dito de forma equivocada. E isso motivou a atitude de alguns em não trabalhar mais, porque o reino está próximo, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está muito próximo, ele a qualquer momento pode vir, e isso não nos permite trabalhar. Vamos viver o reino, vamos evangelizar. Isso parece que causou algum tipo de tumulto, algum tipo de conversa dentro da comunidade. Isso aparentemente trouxe algum desentendimento dentro da comunidade e Paulo agora escreve a sua segunda epístola para corrigir esse tema, que foi mal compreendido, e também corrigir a atitude de alguns irmãos dentro dessa comunidade, como, por exemplo, você pode ler no capítulo 3. Então, Paulo ele procura, nesta segunda epístola, esclarecer algo que está relacionado diretamente com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele diz, então? Paulo explica para o seu público que ninguém deve enganar essas pessoas, quer por meio de cartas, quer por meio de profecia, quer por cartas que insinuem que são diretamente de Paulo. Paulo fala, olha, eu não quero que vocês fiquem temerosos, não quero que vocês fiquem tensos, não quero que vocês fiquem na mão desses irmãos, destes enganadores. Eu não quero que ninguém engane você. Eu quero que você observe o seguinte: haverá algo pontual antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é uma guerra, não é uma epidemia, não é um problema de ordem mundial no sentido de
uma fome, nada disso. O que vai acontecer antes da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma apostasia. Então, Paulo tem em mente que muitas pessoas, antes da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irão abandonar a fé. Então, chegaremos lá já já. Mas Paulo deve ter em mente aqui também, possivelmente, uma grande perseguição que vai conduzir muitos irmãos, muitos daqueles que confessam a fé em Jesus Cristo, a renegarem a sua fé. Devemos lembrar que dentro deste contexto dos Tessalonicenses, há uma perseguição, uma grande perseguição. Se você observar no capítulo 1 desta segunda epístola, você vai perceber que esses irmãos sofrem, e Paulo vai dizer que este sofrimento, de forma específica, é um sofrimento permitido por Deus. Essa perseguição ela é permitida por Deus. Por quê? Porque esses homens, estas mulheres, estas famílias que confessam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo serão dignos do reino de Deus, e um juízo será estabelecido sobre aqueles que perseguem. Isso está no capítulo 1, depois você pode ler com mais calma. Então, talvez aqui Paulo tenha em mente que este tipo de perseguição, uma forte perseguição contra todos os que confessam a fé no Senhor Jesus Cristo, será o motivo de uma grande apostasia. Mas precisamos entender um pouquinho antes o que significa apostasia. Quando eu observo dentro do contexto bíblico, o que isso significa? Na literatura clássica, no grego clássico, a apostasia ela tinha uma conexão ou uma ideia direta como desertar, como se revoltar. Então, a princípio, essa ideia ou esta palavra ela tinha no seu contexto clássico, do grego clássico ali, uma ideia de alguém que está alistado e diante da guerra, temendo a morte, ele vai desertar, ele vai abandonar o exército, ele vai fugir das suas obrigações em defender o seu país, em defender os seus amigos, ele vai fugir, ele vai se rebelar contra esta ordem específica que ele deve tomar conta, que ele deve ir à guerra e este tipo de ideia. Esse é o contexto e essa é a ideia. Então, depois, essa ideia, ou a natureza desta palavra apostasia, ela também foi vamos dizer assim, ela foi alcançando outros ambientes, onde ela chega a alcançar agora o ambiente religioso. Então, ela também significa abandono ou renegar a fé, o abandono da fé, abandonar um partido político, abandonar um rito religioso, abandonar uma doutrina, renegar aquela doutrina, renegar aquele culto. Então, é essa a ideia, uma rebelião fortíssima contra Deus. Isso é apostasia. Ele se rebela de uma forma brutal contra a divindade, contra um culto, contra uma doutrina. Então, neste contexto é que Paulo usa a expressão apostasia. Ele possivelmente deve ter no seu imaginário algo específico. A Septuaginta, a tradução da Bíblia do Antigo Testamento para o idioma grego, a Septuaginta, ela registrou alguns textos específicos e nos demonstrou a palavra apostasia nestes textos. Então, por exemplo, eu aqui
estou trabalhando com o imaginário de Paulo. Eu imagino que Paulo, culturalmente como judeu, tenha tudo isso em mente. Isso tudo deve estar embutido neste pensamento de Paulo quando ele está falando sobre apostasia. E esta palavra, ela vai aparecer em vários textos do Antigo Testamento, principalmente na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Então vamos dar uma olhadinha, por exemplo, em Josué, capítulo 22, verso 22. Diz assim o texto. A versão que eu vou ler agora é a versão, a Bíblia de Jerusalém, porque ela tem um texto aqui específico e eu vou precisar ler este texto. Diz assim o verso 22 do capítulo 22 de Josué. O Deus dos deuses, Yahvé, ou Javé, ou Jeová, o Deus dos deuses, Yahvé, Jeová, bem o sabe, e Israel deve sabê-lo. Se houve de nossa parte rebelião ou infidelidade para com Yahvé, que ele deixe de nos salvar nesse dia. Então a palavrinha rebelião e a palavrinha infidelidade aqui, ela remonta ao contexto de apostasia. Lembra que eu falei para você? Há contextos específicos que nos mostram essa leitura desta palavra de forma específica. Então eu tenho em Josué 22, capítulo 22, verso 22, uma expressão ou algo falando sobre uma rebeldia ou infidelidade a Deus, a Jeová. Olha, se eu em algum momento fui rebelde ou infiel a Jeová, que ele nos deixe a sorte, que ele nos largue, que ele não nos salve. Então, aqui você encontra um pano de fundo para a palavra apostasia. O nosso segundo texto está em 2 Crônicas 29, verso 19. Você vai encontrar essa ideia aqui, ó. Tá falando sobre os artefatos do templo, aquilo que foi usado de forma inapropriada, e agora, dentro do contexto, esses artefatos foram colocados ou recolocados em seus lugares. Diz assim o texto: recolocamos em seu lugar e consagramos todos os objetos que o rei Acaz havia rejeitado durante o seu ímpio reinado, estão agora diante do altar de Jeová. A palavrinha rejeitado que aparece nesse texto, por trás dela você tem a expressão apostasia, a ideia de que este homem, Acaz, ele se colocou contra Deus e rejeitou, né, durante esse reinado ímpio dele. Veja só, ele rejeitou durante o seu reinado ímpio, agora estão recolocando os artefatos e reconsagrando tudo isso a Deus. Mas há um trecho específico e muito importante para a história dos judeus. Esse texto é um texto histórico, ele não é relevante para nós como doutrina, como um texto para afirmar doutrina, mas ele é um texto importante para me mostrar a história. E aqui eu tenho uma história específica. O livro é o 1 Macabeus, capítulo 2, verso 15. Inicia-se no verso 15, uma ideia muito importante. Veja só, os emissários do rei, encarregados de forçar a apostasia, vieram à cidade de Modim para procederem aos sacrifícios. Muitos israelitas aderiram a eles, mas Matatias e seus filhos conservaram-se reunidos à parte. Este texto de Macabeus, ele traz a história da revolta de Matatias, a sua família, que se coloca contra aqueles que querem estabelecer sobre o povo judeu os princípios gregos e tentam agora forçar esse povo a aceitar.
Isso também vai remontar um pouco aquilo que Antíoco Epifânico fez. Antíoco Epifânico, ele, por exemplo, ele queria obrigar com que todos os judeus aceitassem a cultura e os modos gregos. Então, aqui nós vamos falar que é aquela ideia de Alexandre o Grande, de fazer com que o mundo fosse helenizado, ou seja, o mundo falasse o grego e se comportasse segundo os costumes gregos. Essa era a ideia, a ambição de Alexandre o Grande. Antíoco Epifânico vai fazer a mesma coisa, ele vai tentar de alguma forma fazer com que essa coisa aconteça. E diante disso haverá uma revolta. Um grupo de judeu radical não vai aceitar, porque você vê nesse texto, quando se conta a história de Matatias, você percebe aqui que a intenção destes homens é forçar a apostasia. Você percebe que nesse texto muitos israelitas vão aderir, ou seja, vão apostatar da fé, porém um grupo específico não. Então você vê aqui o surgimento. Esse é um ponto muito importante nessa questão relacionada à apostasia. Este é um trecho muito importante. Por quê? Porque isso está dentro do imaginário judaico, isso está dentro da comunidade judaica, essa ideia de fidelidade, de se permanecer fiel, sem apostatar, aquele que for encontrado fiel, este será salvo. Então você tem todo esse contexto aparecendo, por exemplo, em Mateus, se não me falha a memória, 23, você tem dentro desse contexto uma ideia de Jesus falando sobre as perseguições, Jesus falando sobre as questões relacionadas ao ódio por causa dele, as traições. E ele fala, olha, aquele que permanecer fiel diante de tudo isso será salvo. Então esse é o contexto e o imaginário dentro do conteúdo que Paulo está produzindo aqui. Possivelmente nós temos aqui uma evidência. Por exemplo, Atos 21, o verso é o 21 também, você vai encontrar algo muito corriqueiro, que é uma questão relacionada também à apostasia. Ora, foram informados, aqui estão falando de Paulo, foram informados a teu respeito, né, que ensinas todos os judeus que vivem no meio dos gentios, aqui no caso, no mundo, ou dentro do império, no mundo da diáspora, né, um mundo ou a comunidade judaica que vive dentro do contexto imperial, você vai ter aqui que muitos, Paulo ensinando a apostatarem de Moisés, ou seja, a apostatarem dos princípios da lei, deixarem de lado os princípios da lei, dizendo-lhes que não circuncidem mais seus filhos, nem continuem a seguir suas tradições. Então você percebe aqui nesse contexto que Paulo também está afirmando que muitos deveriam abandonar a lei, muitos deveriam parar de circuncidar seus filhos e deveriam abandonar as tradições. Isto era apostasia. Se voltar para Jesus, era algo como apostatar, ou renegar, ou abandonar a fé judaica, ou abandonar os princípios da lei. Você vai perceber também algo que Paulo vai nos chamar a atenção em sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, o verso é 1, e ele diz assim: o Espírito diz expressamente que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, vai depender da sua versão, alguns renegarão, alguns apostatarão da fé, dando atenção
a espíritos sedutores e a doutrinas de demônios. Então aqui fica evidente que dentro do imaginário de Paulo você tem por trás todas essas leituras e possivelmente você tem aqui Paulo nos explicando que esta apostasia será uma grande apostasia. Ela possivelmente vai definir, vai apresentar o homem da iniquidade e ela vai definir na sequência a segunda vinda de Cristo. Então, uma grande apostasia está para ocorrer ou está ocorrendo, então você tem que analisar os sinais e perceber se está ocorrendo uma grande apostasia, se está tudo bem, se está tudo normal com a fé, se está tudo normal com o mundo, quando ele se dirige ou quando ele se relaciona com Deus. Se nós fizermos uma pesquisa crítica e objetiva, você vai perceber que em alguns países dentro da Europa, você vai perceber que dentro dos Estados Unidos, você vai perceber que há uma agenda progressista sendo estabelecida de uma forma mundial, onde os princípios ou os estatutos de Deus estão sendo negados ou seus propósitos estão sendo colocados de lado. Há uma certa militância para se calar a verdade do Evangelho. Alguns púlpitos já não mais compartilham o Evangelho, eles substituíram a mensagem do Evangelho para algo mais confortante, como palavras de autoajuda, como mensagens dotadas ou enxertadas de princípios psicológicos. Você quase não vê a exposição de um texto bíblico mostrando os princípios de Deus, você quase não vê a proclamação do Evangelho. O que você vê são palavras de vitórias, palavras de direitos dos filhos de Deus. Você quase não vê palavras que venha a advertir o pecador do possível fim, da possível ira de Deus. Você quase não vê, na verdade, hoje, num contexto generalizado, basta você fazer uma pesquisa. Isso não sou eu que estou dizendo, você pode fazer uma pesquisa e você vai constatar isso. Veja, procure por palavras como o Evangelho, pregações que mostrem as boas novas do Evangelho, você vai ver que isso é quase uma coisa rara. Você vai ver diversos tipos de mensagem, salvo um ou outro aqui dizendo alguma coisa a respeito. Mas a apostasia, possivelmente, ela vem negando princípios absolutos da nossa fé. Ela vem negando. Veja só que coisa interessante. Você tem uma igreja dentro do contexto apocalíptico, lá no livro de Apocalipse, você tem uma comunidade que ela tem toda uma estrutura de igreja, ela tem todo um linguajar de igreja, ela vive como se fosse uma igreja, porém Cristo não está nessa igreja, Cristo está do lado de fora desta igreja. Cristo está batendo na porta desta comunidade para entrar. Então você tem uma comunidade que se passa por uma igreja, mas que não tem Cristo dentro dela. Então, possivelmente, a grande apostasia religiosa, ela terá cara de igreja,
mas Cristo não estará dentro dela. Quando eu digo não estará dentro dela, é que os princípios que regem a vida cristã, os princípios que enaltecem Cristo, as boas novas do Evangelho, elas não farão parte desta igreja. O que vai vigorar dentro desta comunidade são possíveis, como já está ocorrendo agora, nesse exato momento, princípios progressistas. Os fundamentos da fé, eles estão sendo questionados. Eles estão sendo abandonados para que a nossa voz como igreja seja uma voz semelhante à do mundo, semelhante aos conceitos seculares que nos cercam. Eu entendo que nós devemos nos comunicar com o meio secular. Eu entendo que nós devemos sermos tolerantes com as ideias seculares. Nós estamos em um mundo que não é um mundo cristão, é um mundo onde temos várias vertentes, várias ideias, e como sociedade caminhamos juntos. Porém, o que não pode ocorrer é a venda da nossa fé, para sermos bem vistos por este mundo secular. Nós devemos manter os princípios de nossa fé. Então, possivelmente, a grande apostasia que virá é uma apostasia religiosa, onde não teremos, de fato, um cristianismo verdadeiro, mas um cristianismo a gosto do cliente, a gosto do freguês, onde você não vai poder falar sobre certas coisas, você não vai poder dizer sobre comunicar certas verdades. Por quê? Uma vez que você comunique tais verdades, você vai ser perseguido, você vai ser denigrido, ou, como temos no termo popular, você vai ser cancelado. Essa é a ideia atual hoje. Então, eu concluo aqui que haverá, sim, uma grande apostasia antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e você deve observar se já está ocorrendo, se vai ocorrer. Você é que deve analisar o seu contexto. Então, isso é fato. Uma grande apostasia vai ocorrer, porque Paulo me diz e afirma isso, inspirado pelo Espírito Santo, que isso vai ocorrer antes da segunda vinda do nosso Jesus Cristo. Isso está ocorrendo já aqui dentro dos últimos dias, sim, porque Paulo fala em 1 Timóteo que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, seguirão doutrinas demoníacas e assim por diante. Então isso já pode estar ocorrendo aqui agora entre nós. Basta você tentar enxergar isto. Então, isto vai ocorrer. Esta apostasia, ela vai ocorrer em dois ambientes. Ela vai ocorrer no ambiente religioso. Nós deixaremos, ou nós possivelmente poderemos abandonar a nossa fé em Cristo Jesus, renegarmos a nossa fé em Cristo Jesus, diante da pressão, diante das perseguições, diante daquilo que vai surgir, ou até para sermos bem vistos diante da sociedade. Talvez você seja perseguido não da forma violenta, mas talvez você queira ser bem visto nesse mundo secular, e para isso você vai abrir mão de verdades do Evangelho. Para isso eu tenho que abrir mão de verdades existentes no Evangelho. Uma vez que eu abandono essas verdades, isso se torna uma apostasia, para que eu possa obter ou conquistar algo do mundo secular. E a segunda coisa que vai ocorrer aqui é uma apostasia. A primeira é uma apostasia dentro do contexto religioso e uma apostasia no mundo secular. O mundo secular não vai querer, não vai desejar conversar sobre Deus. Deus vai ser um elemento construído pela própria sociedade. Deus não vai ser um elemento a partir da revelação bíblica. Deus vai ser um Deus que a sociedade vai criar ao seu próprio modo. Ou ele será banido de uma forma definitiva.
Então, tudo isso vai ser preparado para que o homem da iniquidade, o homem do pecado, se levante contra tudo aquilo que faz referência a Deus, tudo aquilo que é objeto de adoração. Então, neste contexto, tudo que é uma referência religiosa possivelmente passará por um momento de apostasia. Então é aqui que eu e você devemos ficar atentos. O grande sinal da segunda vinda não são guerras, não são tremores, não são epidemias. O grande sinal da segunda vinda é a morte da fé, é o abandono da fé, é a apostasia, a grande apostasia. Este é o grande sinal para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você acha que esse conteúdo é de alguma importância para alguém, compartilhe esse vídeo. Se você quiser e achar que deve, se inscreva neste canal. Se você achar que isto é importante, faça um comentário, nos incentive a continuar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.